Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de gestão da produção. Nós temos aí ao longo das nossas 3 primeiras aulas falado sobre a parte de produção, falado sobre como funcionam as coisas com relação sobre a ótica da produção. E aí nós falamos sobre linha de montagem, falamos sobre balanceamento de linha, falamos também sobre os tópicos relacionados à produção, como layout, falamos sobre setup, curva de aprendizagem, horas paradas, sobre manutenção corretiva, manutenção preventiva, sobre o olhar do departamento de manutenção. Enfim, nós fizemos aí uma abordagem geral sobre a parte de manutenção. Isso nas nossas 3 primeiras aulas. Com essa aula, nós vamos finalizar essa primeira etapa, que é a etapa de produção, visto que desde o começo eu falei para vocês que essa matéria nós iríamos dividi-la em 4 partes. Então falaríamos primeiro de produção, vamos então finalizar com a aula de hoje esse assunto relacionado à produção. Depois vamos falar sobre qualidade, já começaremos a falar sobre qualidade na próxima aula. Depois falaremos sobre a gestão de manutenção e também sobre empreendedorismo. Na aula de hoje, então, nós vamos fechar essa primeira parte da nossa matéria, falando ainda sobre a parte de produção, falando sobre fadiga, falando sobre eficiência, produtividade e também sobre desperdício. E também a busca pela qualidade sobre a ótica da produção. Então, na aula de hoje, vamos finalizar essa primeira etapa sobre produção, mas antes eu gostaria de fazer um breve resumo com você sobre o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos então sobre setup, curva de aprendizagem, horas paradas, a parte de manutenção sobre a ótica da produção. Quero fazer então um breve resumo com você e também fazer a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos a um resumo do que nós estudamos na aula passada. Muito bem, então falando aí sobre os assuntos da aula passada, vamos para a nossa revisão. O primeiro tema que nós falamos na aula passada foi sobre setup. Nós falamos então que o setup ele era um ponto que deveria ser observado na linha de produção, porém o setup ele é algo indesejável, porque é um tempo que nós utilizamos da nossa mão de obra, da nossa força de trabalho. Nós utilizamos esse tempo para fazer a troca de uma estrutura por outra. O setup ele está relacionado com o levantamento, sobre você armar a sua linha de produção. Então o setup ele tem relação com você obter toda a estrutura necessária, tudo aquilo que você precisa para que você possa então, a partir daí, nesse período, você interrompe a produção para que você ajuste os equipamentos, para que você troque a matéria-prima, os insumos, aloque esses recursos que vão ser utilizados então no seu processo produtivo. Então o setup ele tem essa importância, embora, mais uma vez, ele não seja algo desejável. Nós temos a questão, um outro tema que nós tratamos foi a questão da curva de aprendizagem. Nós vimos então que nós temos um efeito que ocorre quando uma pessoa começa a realizar uma nova atividade ou nos primeiros ciclos do dia. Essa pessoa ela tem aí perdas da sua produtividade decorrente então desses primeiros ciclos, ou desse primeiro contato com algo. Então até que a pessoa aprenda uma nova atividade ou até que ela se sintonize naquela atividade que ela está acostumada a fazer,
então ela tem aí uma queda na sua produtividade. E isso é descrito por uma curva, né? E a curva então ela mostra aí que até de repente até 30% a pessoa opera em 30% da sua produtividade quando ela aprende uma nova tarefa ou nos primeiros ciclos aí de uma tarefa que ela já está acostumada. Então essa é a curva de aprendizagem. O outro ponto que nós vimos foi com relação a horas paradas, né? E aí eu já emendo a questão da manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Com relação às horas paradas, né, nós sabemos que a hora parada ela é um momento em que você, por algum motivo, né, deixa de produzir. Né? Então, esse deixar de produzir é o tempo que a linha para, né, por algum motivo, seja esse motivo a quebra do equipamento, problema de processo ou outros problemas relacionados, então, a falta de material, problemas de qualidade, enfim, falta de energia elétrica, qualquer problema que faz com que que te impeçam, né, de produzir. Então, essa questão da hora parada, ela também pode ter aí a relação tanto com a manutenção preventiva, né, como a manutenção corretiva. Então, principalmente a manutenção corretiva, né, que nós vimos que é quando quebra um equipamento e aí não tem o que fazer, você tem que parar a sua produção para até que esse equipamento seja consertado. Já a manutenção preventiva você consegue prever isso, né, no seu processo para que você possa então produzir, né, de uma forma mais adequada, né, para você possa fazer uma programação. Então, quando você consegue se programar para parar aquele equipamento, para dar subsídios para que ele continue a funcionar antes que ele quebre, então isso é manutenção preventiva. A corretiva, você está trabalhando com a sua máquina, de repente ela para aí do nada, né, e você tem que aí chamar o seu pessoal de manutenção para realizar os consertos. Então esses foram os temas aí que nós abordamos na aula passada. Bom, na aula passada eu deixei também uma lista de exercícios para você, para fazer a validação da sua presença. Eu gostaria de fazer então a correção dessa lista, e nessa lista nós tínhamos lá 4 questões. E na primeira questão eu perguntava para você o que é setup. Tá? Então o setup, pessoal, é o período, né, como nós falamos aí na nossa revisão, é o período que a produção ela fica interrompida, né, para que os equipamentos sejam ajustados e a matéria-prima e os insumos utilizados no processo então sejam alocados. Então isso é setup, tá? Primeira questão então é respondida, né? E ainda um complemento, né, que o setup ele ocorre então quando há troca de tipos de produto em uma determinada linha de produção. E aí nós vimos que quanto maior for o lote, né, menor a quantidade de setups que nós teremos ali ao longo desse processo produtivo. Nós vimos também alguns casos, né, que o tamanho do lote acaba interferindo no tempo padrão, né, em virtude do setup. A segunda questão era uma questão que perguntava então o que é curva de aprendizagem, né? E aí nós vimos que a curva de aprendizagem são as perdas decorrentes da inabilidade do operador nos primeiros ciclos da produção. Então ela vai avaliar o desempenho do trabalhador quando submetido a uma nova tarefa ou nos primeiros instantes do dia, né? Como nós vimos também na nossa revisão. E também, né, a curva de aprendizagem ela acaba também interferindo, né, na parte de produtividade, né, nos ganhos e nas perdas aí relacionadas à produtividade. Bom, nós tínhamos então a nossa terceira questão. Na terceira questão eu perguntava o que são horas paradas, né? E horas paradas então é o tempo que a linha deixa de produzir por diversos motivos, tá? E aí esses motivos a gente colocava na quarta questão, né? Quais os principais motivos para uma parada de linha?
E aí nós vimos que é a quebra do equipamento, é o problema de processo, são os problemas relativos à matéria-prima, a falta de material ou de insumo, né? Significativos problemas de qualidade, falta de energia elétrica, ajustes de máquina, né? Tudo isso tinha relação com a parada de linha. Tá? Então esses foram os principais pontos, até nós refletimos na aula passada, né, quais seriam os pontos na empresa que você trabalha, os principais pontos relacionados à parada de linha, né? Bom, pessoal, então tá aí, essa é uma breve revisão, né, e a correção também dos exercícios da aula passada, tá? Então tá aí revisto o que nós estudamos até então, e agora nós vamos então para a nossa aula de hoje, vamos ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, tá aí então os temas, né, da nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre fadiga, eficiência, produtividade, desperdício e a busca pela qualidade aí do ponto de vista da produção, tá? Bom, nós vamos começar então falando sobre a fadiga, né? E a minha pergunta é se você sabe o que é fadiga. Bom, se você deve ter imaginado algo, né, relacionado a cansaço, relacionado a perda de produtividade, né, a vontade de ficar, de descansar, né? A gente vai olhar esse tema, né, do ponto de vista da produção. Bom, sobre o ponto de vista da produção, não é muito diferente disso que você pensou, tá? Mas a fadiga, né, na produção, ela vai estar relacionada com o seguinte fato, né? Que com o passar das horas, né, durante o turno de trabalho, existe uma tendência de redução do ritmo de trabalho do operador. Então isso não é que o trabalhador ele quer fazer corpo mole, ou ele está querendo folgar, né, em cima do seu empregador. A fadiga, ela descreve uma ação, né, que é comum, né, que é uma ação normal, é o normal, né, com o passar das horas, que o trabalhador ele acabe reduzindo o seu ritmo de trabalho. Então, se isso acontece com você, você não deve ficar com a consciência pesada, porque é algo provado cientificamente. Pessoal, esse efeito então vai ser denominado de fadiga, tá? Vamos pegar um exemplo, tá, de um turno de trabalho onde foi calculado a produtividade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre produtividade, né, o conceito de produtividade, mas você estabelece a produtividade basicamente através de uma porcentagem. Então, a porcentagem daquilo que você esperava que a pessoa realizasse e o que ela realmente realizou. Então, nesse nosso exemplo, vamos analisar essa produtividade. Então, vamos considerar um horário de trabalho das 8 às 17, tá? Então, esse trabalhador das 8 às 9, ele teve uma produtividade de 75%, tá? Das 9 às 10, uma produtividade de 92%. Das 10 às 11, uma produtividade de 97%. Das 11 às 12, uma produtividade de 92%. Das 12 às 13 foi o horário de almoço. Das 13 às 14, a produtividade dele foi para 86%. Das 14 às 15, 89%. Das 15 às 16 horas, 80%. E das 16 às 17 horas, 78% foi a produtividade desse trabalhador. Então, uma vez que a gente levantou esses pontos, né, agora a gente vai fazer uma análise em cima dessa produtividade que esse trabalhador obteve. Então, fazendo essa análise, a gente considera o seguinte: bom, das 8 às 9, essa produtividade dele de 75% foi em função da curva de aprendizagem que a gente estudou na aula passada.
tá? Coloquei aqui learning, que é relacionado à aprendizagem. Então, os primeiros ciclos de trabalho, eles são ciclos mais lentos, como nós vimos na aula passada, devido então à adaptação do trabalhador a esse dia de trabalho, né? Não seria nem a uma nova atividade, seria a esse dia de trabalho. Depois, pessoal, das 9 às 10, a produtividade 92%, tudo bem. Não necessariamente a produtividade vai ser de 100%, tá? Isso não é uma prática comum, ela pode até ser maior do que 100%, mas não necessariamente ela precisa estar em 100%, ela pode estar próximo de 100%. Aí depois, das 11 às 12, 92%, deu uma caidinha. É a expectativa para o almoço. Das 12 às 13, o almoço. Depois das 13 às 14, produtividade de 86%. Das 14 às 15, 89%. E das 15 às 16, 80%. Então, aqui se atribui essa produtividade mais baixa das 15 às 16 e das 16 às 17. Isso nós vamos atribuir em virtude da fadiga, do cansaço que esse operador foi desenvolvendo ao longo do turno. Então, realmente é comum, né, que no período da tarde o desempenho seja menor do que no período da manhã, em virtude então da fadiga que ela vai se intensificando. Então, mais uma vez, pessoal, a fadiga é um elemento que a gente tem que considerar em termos do conceito de produção, tá? Então, fadiga é isso, você vai se tornando mais improdutivo ao longo do turno de trabalho, tá? Então, pessoal, tá aí o exemplo de fadiga, tá? E aí eu gostaria que você pensasse, né? Que ações que nós poderíamos levantar, né, para reduzir a fadiga na linha de produção, né? Que ações poderiam ser essas? Bom, pessoal, eu elenquei algumas ações, né? Por exemplo, que normalmente são tomadas, né, na produção. Uma delas é o revezamento, tá? E aí acontece, esse revezamento ele tem um problema, né? Que você cai na curva de aprendizagem, tá? Mas às vezes uma atividade ela é muito repetitiva e aí ela acaba se tornando uma atividade com muita fadiga. E aí você fazendo um revezamento, né, o fato de você estar numa atividade nova, isso acaba despertando um pouco mais de interesse, um pouco mais o operador fica um pouco mais presente ali ao posto de trabalho e isso acaba trazendo um pouco mais de sentido e reduzindo a fadiga nesse caso. Bom, a gente tem também as pausas periódicas, né? É possível você fazer aí algumas pausas, né? Pausa para café, né? Pausa para o operador, para o operador ir no banheiro, no caso de linha de produção, né? Então essas pausas também elas ajudam na redução da fadiga. Nós temos também a ginástica laboral, né, durante o trabalho, tá? A ginástica laboral, pessoal, ela não tem o objetivo de reduzir a fadiga, mas sim de preparar o corpo, né, para o trabalho, né, no sentido de você fazer um aquecimento, no sentido de você preparar o seu corpo e até mesmo protegê-lo aí com relação a doenças ocupacionais, né? Doenças relacionadas ao trabalho, né? Como o pessoal definia antigamente como LER, hoje já tem um conceito mais avançado que é o de Dort, né? Que relaciona doenças osteomusculares, né? Então, para você fazer esse aquecimento relacionado à fisioterapia, então essa seria a ginástica laboral, a função da ginástica laboral. Agora, você acrescentar ela durante o trabalho, ela funciona como uma dessas pausas periódicas e acaba dando uma renovada aí no ânimo, né, do trabalhador. Então, essas são as ações que a gente poderia tomar para reduzir a fadiga na linha de produção, tá? Então, esses seriam pontos aí que poderiam ser feitos. Pessoal, existe um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso é de uma empresa chamada Diplomata, tá? Para fazer a recuperação de fadiga em linha de produção. Pessoal, esse estudo de caso ele é referente a um abatedouro de aves, né? Com 2.130 funcionários.
onde eles abatem por dia 230 mil aves, tá? Tanto aí a parte inteira quanto a parte processada aí das aves. Iniciou-se um processo de investigação porque eles estavam com alguns problemas, tá? Então eles tinham lá, nesse estudo de caso, eles tinham lá problemas com movimentos repetitivos, né? A necessidade de ficar parado em pé durante muito tempo seguido, né? Era um outro problema que eles tinham que conviver. Era um trabalho monótono, né? Porque você tinha aí um acúmulo de tarefas desinteressantes e também o ritmo de trabalho era intenso. Então esses fatores de risco aí aumentavam, né, a fadiga desses trabalhadores e aumentava também as doenças relacionadas ao trabalho. Ainda com relação aos fatores de risco, você tinha móveis e equipamentos incômodos, né? Você tinha dificuldade de interromper o trabalho, porque muitas vezes numa linha de produção existe essa dificuldade, né? Se um para, você precisa de uma pessoa para ficar no seu lugar, e aí você acaba tendo aí alguns problemas relacionados a também fadiga e a doenças ocupacionais de maneira geral. E também você tinha aí exigência de horas extras, né? A gente percebe aí pela fadiga que você fazer hora extra além, né, esticar o seu turno não é uma boa ideia, né? Porque você está, na verdade, utilizando, né, pagando a mais para o trabalhador, né, para trabalhar no ritmo menor. Então, muitas vezes não faz sentido você esticar, ou a empresa pedir para o operador esticar o turno de trabalho, porque realmente nesse período, comprovadamente, ele vai desenvolver de uma maneira mais lenta o seu trabalho. Agora, voltando aqui, pessoal, e analisando junto com vocês esse caso da Diplomata, você tinha ali uma falta de flexibilidade de tempo, né? E também esse era um dos problemas, né? Porque se a gente está falando aí de um frigorífico, o ambiente também é frio, né? E o ambiente frio ele acaba colaborando aí para algumas doenças, né? Principalmente relacionadas à articulação, ao osso, né? Doenças relacionadas ao movimento também, tá? Então, pessoal, você tinha lá uma cadência elevada, né, que era imposta por máquinas, né, um ritmo, né, elevado imposto por máquinas, uma cobrança, né, contínua da chefia para reduzir cada vez mais, né, para produzir cada vez mais e errar cada vez menos, né, reduzir o número de erros. Você tinha ali uma postura inadequada, né, dos membro superior ali tronco, cabeça, né, elevação dos ombros, inclinação do tronco, né, a extensão do pescoço, porque era um trabalho em pé, a pessoa ficava ali riscando o frango, né, cortando o frango. Então era um trabalho estático dos membros superiores e inferiores. Aí você tinha também um outro agravante que era a exposição a níveis de ruído, tá? Agora, pessoal, o problema é que essa era uma característica daquele trabalho, né? Quer dizer, pouco se poderia modificar. Então, como fazer, né, para você reduzir a fadiga, então, nesse ambiente de trabalho, tá? Então, vamos ver o que foi feito. Então, nesses mecanismos aí de regulação, né, você tinha lá um posto de trabalho, um perfil, né, para pessoas nesse posto de trabalho. Você poderia ter aí a ginástica laboral, a rodízio, tá? Mas aí o rodízio se mostrava ineficaz, tá? Porque a pessoa ela passava por uma outra atividade tão ruim quanto aquela que ela desenvolvia, né? E aí então se estabeleceram as pausas regulares, né, para essa atividade. Aqui a gente está analisando um case, né? A gente está analisando algo que foi realizado nessa empresa. Não que o rodízio, né, não sirva de repente para uma empresa de montagem de celular, né? Aí já ela é bem mais eficiente porque você tem uma troca, né? Você consegue fazer trocas, né, de movimentos, né, que o operador acaba fazendo, tá? Então aí você tem aí uma forma mais interessante aí de fazer o rodízio. Agora nesse caso não, né? Ele se mostrava ineficaz. Então, pessoal, era um trabalho aí de 528 minutos, tá?
Então, inicialmente, você tinha lá o começo do turno, aí você tinha lá uma pausa para ginástica laboral, né? Eles trabalhavam lá uma quantidade de horas, tinha uma pausa para ginástica laboral, depois você tinha uma outra pausa para banheiro, tá? Porque era uma linha, né? E aí você tinha lá uma pausa, trabalhava-se mais um pouco, uma pausa para o almoço e depois uma pausa para também, né, uma pausa para outra pausa para ginástica laboral, e aí você tinha o fim do trabalho, tá? Então aí você tinha ali um total parado 90 minutos, tá? Bom, e aí você tinha essa característica importante da tarefa, né? Então você tinha lá, você riscava a coxa, você desossava, você fazia a revisão, e aí você tinha a pessoa que fazia a classificação. Aqui é uma foto geral, né, da linha de produção, né? Você então tinha aí a impossibilidade de rodízio, né? Você tinha pessoas do sexo feminino, né? Normalmente as empresas elas utilizam pessoas do sexo feminino por serem pessoas que têm mais atenção, tá? Biologicamente são pessoas que têm mais atenção ao trabalho, né? Realizam um trabalho mais delicado que os homens, tá? Eram pessoas qualificadas, enfim, essa era as características aí dessa tarefa que elas realizavam. E aí, pessoal, você tem lá, no caso, a desossa, né, da coxa e da sobrecoxa. Então ele tinha que separar o osso da carne, tá? Era uma das atividades. Então você tinha a faca, tabuleiros, EPIs, né, a postura da pessoa. Olha só o pescoço, né? Você tinha essa tensão no pescoço, porque ela ficava abaixada ali, trabalhava em pé, né? Problema na cervical, né? Então, toda a questão ergonômica, né? Envolvida. E aí elas produziam aí, né, mais ou menos 3,3 peças por minuto. Era a produtividade aí era a quantidade de peças realizadas por cada operador. Pessoal, então foi criado aí, né, para essa empresa, foi criado um sistema de pausas, tá? Então, como que eles resolveram? E aí, mais uma vez, né, foi o caso específico dessa empresa, tá? Não existe uma receita de bolo, né, para redução de fadiga dentro das empresas. Essa foi uma solução para essa empresa. Eu estou trazendo esse caso mesmo fora da nossa área, né, porque é um caso muito complicado de se resolver, né? Não se resolve com simples revezamento, ginástica laboral. O pessoal precisou ir um pouco mais além. Então vamos ver como que o pessoal acabou resolvendo esse problema. Então aqui você tinha lá pausas de 3 minutos, né, com 20 funcionários. E aí eu vou mostrar aqui através de algumas fotos. Então a coisa funcionava mais ou menos assim, olha. Você tinha lá a pessoa trabalhando, né, 2 pessoas trabalhando e uma terceira pessoa parada. E aí o que acontecia? Você, a cada 3 minutos, o que iria acontecer? A pessoa que estava trabalhando, né, passava o cronômetro para outra e durante 3 minutos ela iria executar a tarefa dela. Tá? Então você tinha lá a troca do colaborador. Agora, essa pessoa que ficava de fora, né, ela não ficava só observando, né? Ela ficava fazendo exercícios de distensionamento, tá? Alguns exercícios relacionados aí à ginástica laboral, né? Aí ia ser referente, orientado por um fisioterapeuta, de acordo aí com o que realmente era o mais recomendado, tá? Então aí os exercícios eram feitos de distensionamento. Então a pessoa que ficava, quem ficou sobrando, né, ficava fazendo exercício. E aí você tinha lá mais, ela faria esses exercícios, passou os 3 minutos, você tinha a troca e essa pessoa então ia para uma outra atividade, tá? Então deixa eu só voltar aqui no começo da atividade, olha. Aqui você tinha lá uma terceira pessoa, ela vai fazer a troca com essa pessoa aqui. Então ela fez a troca, né? Essa pessoa passou para outro lugar e a pessoa que estava aqui sobrou, né? E começou a fazer os exercícios aí de ginástica laboral, deu os 3 minutos, então ela retomou para o posto dela e essa pessoa foi para outra atividade. Então aqui é uma forma que eles criaram de você poder fazer, né, você poder fazer
o revezamento, né? Mas de uma forma que você também conseguisse inserir a parte de ginástica laboral no meio do turno de trabalho, e aí você ia ter uma repetição disso. Então, a cada 3 minutos, né, você estava trocando de atividade, sendo que a sua terceira atividade seria de exercício de distensionamento. Então, a cada 9 minutos, você passaria aí 3 minutos fazendo exercícios de distensionamento. E aí, com isso, eles conseguiram alguns resultados positivos, tá? Desses resultados positivos, eles reduziram, né, a fadiga, né? Porque as pausas, né, elas reduzem a fadiga, aumentam o potencial de atenção, né? Deixa esse potencial de atenção mais prolongado, né? Essas pausas curtas, elas são especialmente indicadas para atividades repetitivas, tá? Então, com pressão de tempo e alta exigência de atenção e também alta exigência de qualidade. Então, ela vai ajudar a prevenir, né, a acumulação de fadiga durante o trabalho. Então, ela acaba diluindo aí os efeitos, né, da fadiga. Tá? Então, pessoal, tá aí, falamos sobre fadiga, né? Nesse nosso primeiro assunto. É importante aí que você tenha esse entendimento a respeito do tema, né? Das ações que as empresas muitas vezes têm que tomar para reduzir isso. E aí cada empresa aí vai ter a sua solução, vai ter uma forma diferente de lidar com o problema. Bom, pessoal, agora mudando de assunto, né? Nós vamos falar sobre eficiência, tá? E aí um assunto muito relacionado, né? Eficiência, produtividade, e a gente vai ver aqui a diferença de eficiência para produtividade. Muita gente considera como a mesma coisa, né? Mas tecnicamente existe uma diferença muito grande entre o cálculo da eficiência de um processo e o cálculo da produtividade. Então vamos lá, eficiência, pessoal, é a relação, né? Quando a gente fala em relação, nós estamos falando de divisão, né, entre o tempo padrão, né? O tempo padrão é o tempo que se leva é o tempo que se espera que se realize uma determinada atividade. Então é a relação entre o tempo padrão e o tempo que a atividade foi realizada, tá? Então vai ser um conceito que a gente vai definir por uma fórmula. Então vai ser tempo padrão dividido pelo tempo realizado, tá? É simples dessa forma. Então, qual era o tempo que era para ser levado? Era para se levar 2 minutos. Quanto tempo a pessoa levou? 2 minutos e meio. Então, eu vou pegar 2 minutos e vou dividir por 2 minutos e meio, tá? E aí eu vou ter um número decimal, né? E desse número decimal, nós vamos multiplicar ele por 100 para dar esse resultado em porcentagem. Então, vai nos interessar falar da porcentagem. Então, se, por exemplo, você tinha aqui, ó, o tempo padrão era 1 minuto e a pessoa realizou em 2 minutos, então vamos pegar lá, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então a produtividade foi de 50%. Tá? Então assim que a gente vai calcular a porcentagem. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, né, num exercício, onde nós temos lá dada uma tarefa de montagem de um painel elétrico cujo tempo padrão é igual a 1 minuto e meio. Para cada tempo realizado abaixo, calcule a eficiência da tarefa. E quais são esses tempos? Na letra A, o tempo realizado é de 2 minutos. Na letra B, o tempo realizado é de 1 minuto e meio. E na letra C, o tempo realizado é de 1,25 minutos. Então vamos dar uma olhada como que ficaria isso. Vamos usar a nossa fórmula. Então vamos pegar o tempo padrão e dividir pelo tempo realizado. Nessa resolução, então, nós vamos ter o seguinte. Bom, para a letra A, onde o tempo realizado é de 2 minutos, então eu vou pegar aqui. A eficiência vai ser o tempo padrão dividido pelo tempo realizado, que ficou, então, 1,5 dividido por 2. Isso ficou igual a 0,75, ou seja, 75%. Tá? Multipliquei então 75 por 100 para falar a resposta em porcentagem. Então na letra A, a eficiência foi de 75%. Na letra B, onde o tempo realizado era de 1 minuto e meio, né? Então assim, o tempo padrão é 1 minuto e meio, o tempo realizado é 1 minuto e meio. Então 1 minuto e meio dividido por 1 minuto e meio ficou igual a 1. 1 vezes 100 deu 100%, quer dizer, a eficiência foi de 100%. Então nesse caso,
gastou-se o tempo que se esperava, né, que se fosse gastar. Então, aí, no caso, o tempo realizado foi igual a 100%. Então, eficiência 100%. Tá? E aí, na letra C, o tempo realizado foi de 1,25 minutos. Então, aí a eficiência é o tempo padrão pelo tempo realizado, então ficou 1,5 dividido por 1,25. Isso ficou igual a 1,2. Multiplicando por 100, né, deu 120%. Então, olha só que interessante nesse caso. A eficiência deu maior do que 100%. Então, isso significa o seguinte, que a pessoa fez a atividade num tempo menor do que o tempo padrão. Tá? Isso significa uma eficiência maior do que 100%. A gente só tem que tomar cuidado, né, numa linha de produção onde se torna normal uma eficiência maior do que 100%, você, como técnico de processo, né, como técnico de mecatrônica ou eletrotécnica que está dando suporte aí a essa linha de produção, tem que começar a pensar se esse tempo padrão está certo, né? Se de repente esse tempo padrão ele não está muito alto. Então seria bom aí fazer uma cronometragem, né, novamente, fazer uma cronoanálise, né, que seria uma cronometragem seguida de análise para verificar se esses tempos estão corretos. Mas aqui no nosso caso a nossa eficiência foi maior do que 100. Tá? Então ficou aqui um menor do que 100, um igual a 100 e um maior do que 100. Então aqui, pessoal, a gente considerou o quê? Nós calculamos a eficiência. Tá? A eficiência está relacionada ao trabalho do operador, né? E também aquilo que o cerca. Tá? A gente vai ver então a diferença da eficiência para a produtividade. Então, falando agora da produtividade, pessoal, ela vai ser a relação entre o tempo padrão, né, TP, e o tempo em que a atividade foi realizada, né? Só que aqui tem um ponto, tá? É descontando as horas paradas. Então você tem que, nesse caso, descontar as horas que o processo ficou parado, tá? Como que isso vai ficar? Então, também produtividade, tempo padrão pelo tempo realizado, só que descontando as horas paradas. Então, a produtividade também, nós vamos tratar ela em porcentagem e, nesse caso, então, nessa porcentagem, a gente multiplica por 100, né, o valor dessa razão aqui, né, que vai ser um número decimal para cair, então, em porcentagem. Não que a porcentagem seja uma unidade, né, pessoal? De forma alguma, porcentagem não é unidade. Tá? Aliás, a gente vai multiplicar por 100 para poder dar a resposta em porcentagem, que ela é mais afável, ela é mais fácil para a gente trabalhar. Tá? Então tá aí, vamos ver alguns exemplos com relação à produtividade. Aqui a gente vai misturar os dois para você ver a diferença. Tá? Então nesse exercício aqui, nós vamos pegar e vamos calcular tanto a eficiência quanto a produtividade para você ver a diferença. Bom, então tá lá, ó. Considere que na montagem de um painel elétrico, o tempo padrão seja de 1,5 minutos por painel, né? Levando-se em conta que em 8 horas de trabalho, ou seja, em 480 minutos, foram montados 240 painéis. Então, cada trabalhador, né, ele trabalhou. O tempo padrão é 1 minuto e meio. Eles trabalharam 480 minutos e fizeram 240 painéis. Tá? Então, calcule a eficiência e a produtividade dessa célula de trabalho. Bom, considere que o trabalho ficou parado durante 50 minutos por falta de material e 15 minutos por quebra da parafusadeira, tá? Para manutenção. Então, pessoal, aqui nós vamos ter que fazer uma consideração. Então, primeiro a gente tem o tempo padrão. Tá? Se nós temos o tempo padrão, é 1,5. O que nós vamos fazer agora primeiro vamos calcular a eficiência. O que é eficiência? É o tempo padrão, né, dividido pelo tempo realizado. Qual foi o tempo realizado? Bom, eu não tenho o tempo realizado aqui, mas eu sei que em 480 minutos nós fizemos 240 painéis. Isso já me dá um indicador de que se eu pegar 480 minutos e dividir por 240 painéis, eu vou achar o tempo que eu levei, né, que esse operador, né, esse funcionário levou para executar um painel. E aí esse vai ser o meu tempo realizado.
Então vamos fazer isso. Então vamos achar a eficiência, nosso tempo padrão 1,5 minutos, e aí o meu tempo realizado vai ser 480 minutos, né, que é o tempo que ele trabalhou, dividido por 240 painéis, que é o tempo que é o número de painéis que ele montou. Isso aqui vai dar 2 minutos. Então tenho aqui o tempo realizado. Então para cada produto ele levou 2 minutos. Tá? Agora o tempo padrão era 1,5. Então vamos ver como que vai ficar isso aqui. Ó. Vou pegar aqui 1,5 e vou dividir por 2, deu 0,75. Né? Multiplicando por 100, isso é igual a 75%. Então aqui a eficiência é igual a 75%. Acho que nesse caso sem problemas, né, pessoal? Porque simplesmente tive que achar o tempo realizado pegando o meu total de minutos pelo número de equipamentos que eu fiz, e aí eu peguei o tempo padrão e dividi pelo tempo realizado. Então aí é a eficiência, pessoal. Essa eficiência, a eficiência ela não quer saber se ficou parado, ela vai analisar a operação. Então a operação tem 75% de eficiência. Agora eu te pergunto, se o funcionário ficou parado por conta da parafusadeira que quebrou ou da falta de material, foi culpa dele? Né? Foi responsabilidade dele? Não. E o que vai cobrir então a performance do trabalhador? Né? A eficiência cobriu a operação, né? A performance da operação. Mas quem vai cobrir a performance do operador vai ser justamente o cálculo da produtividade. Então vamos ver como vai ficar aqui o cálculo da produtividade. Então, para produtividade, então aqui a gente chegou na eficiência de 75%, tá? Bom, no cálculo da produtividade, aqui calculando a produtividade, esse é para produtividade, tá? Então nós vamos ter o seguinte, o tempo padrão, né, 1,5 minutos, e aí o tempo realizado, ele não trabalhou 480 minutos, ele trabalhou 480 minutos menos o tempo que ele ficou parado por conta da falta da parafusadeira quebrada, menos o tempo que ele ficou parado por conta da falta de material. Então ele trabalhou 400 menos 50 menos 15, né? Então 430, 415 minutos ele trabalhou somente, né? Trabalhou apenas 415 minutos, que é 480 menos 50 menos 15. Então eu peguei o tempo realizado, né? Para achar o tempo realizado, eu peguei o tempo que ele realmente trabalhou e dividi por 240, que é o tempo, que é o número de equipamentos que ele fez. Então, aqui na hora de achar o tempo realizado, eu descontei o tempo parado, né? E esse é o cálculo da produtividade, tá? Que estamos calculando a produtividade. Então, 415 dividido por 240 já deu 1,73. Bom, esse então é o tempo, essa então é a produtividade, esse é o tempo realizado que vai me permitir achar a produtividade. Então a produtividade vai ser o tempo padrão dividido pelo tempo realizado. Então vai ser 1,5 dividido por 1,73. Isso dá 0,867. Multiplicando isso aqui por 100 para dar a resposta em porcentagem, a produtividade desse trabalhador foi de 86,7%. Então essa é a produtividade dele. Então percebam que na hora de calcular a produtividade, na hora de achar o tempo da tarefa, né, o tempo realizado, nós descontamos as horas paradas. E aí esse processo, pessoal, vai avaliar o operador, tá? Isso vai avaliar o operador. Então, enquanto a eficiência ela avalia o processo, né? Se o processo teve quebra, ela vai considerar tudo isso. Então, ela vai avaliar o processo. Agora, a produtividade ela vai avaliar o operador. Então, aqui, a performance do operador foi melhor do que a performance do processo. Aliás, nunca a performance do processo vai ser melhor do que a performance do operador, tá? Porque a própria ineficiência do operador vai afetar a eficiência do processo, tá? Então essa é a diferença de produtividade e de eficiência, tá? Então tá aí o cálculo de um e o cálculo do outro para vocês verem aí essa diferença. Então aqui calculando a produtividade deu 86,7%. Então tá aí, pessoal, o conceito de produtividade, conceito de eficiência, o conceito de fadiga.
E aí vamos falar um pouquinho sobre a busca pela produtividade, a busca pela qualidade dentro do ambiente produtivo, tá? E nessa busca pela produtividade, a gente considera aí algumas estratégias, né? Vamos dar uma olhada então quais são essas estratégias. A gente tem lá a questão do custo, né, que é algo importante, né, na produtividade, né, porque a gente diz o seguinte, a produtividade em si vai ser a ponta do iceberg, né? Isso tudo vai ser construído, né, por custo, por flexibilidade, né, por confiabilidade, né, por qualidade. Então, são todos esses parâmetros que são importantes, né, na hora da gente fazer, né, de criar um clima produtivo, tá? Então, isso não vai se resumir somente à velocidade, né? Então, tem gente que acha que a produtividade é só a velocidade de produção, mas não, ela tem que ser criada e construído por todas essas estratégias. Pessoal, com relação ao conceito de produtividade, né? Você aumentar produtividade, aqui não estou falando simplesmente no cálculo da produtividade que nós acabamos de ver, mas sim no conceito de produtividade. Então, você quer produzir mais output, né? Que é saída, usando o mesmo nível de input, né? O mesmo nível de entrada, ou produzir a mesma quantidade de saída usando menos entradas, né? Menos nível de input, ou produzir mais output usando menor input, que seria o ideal. Então é o tal negócio. Você quer muitas vezes fazer mais com menos, tá? Ou fazer a mesma coisa com menos, né? Ou fazer mais com a mesma coisa. Isso tudo, então, reverteria aí num aumento de produtividade, tá? Pessoal, aí o conceito em si, né, de produtividade, você conseguir fazer cada vez mais com menos, tá? E aí às vezes parece um pouco mesquinho, né, por parte da empresa. Nossa, quer fazer mais com menos para ter mais lucro. Na verdade, assim, a empresa ela tem que ser competitiva, senão ela morre, né? E a empresa morrendo, morrem os empregos, tá? Então essa busca, né, incessante pela produtividade, pela redução de custo, pela melhoria da qualidade, ela é uma busca, na verdade, pela sobrevivência da própria empresa, tá? Então tá aí. Esse é o ciclo, né, da produtividade. Então como que você mantém esse ciclo, essa forma, né, de lidar com a produtividade acesa, tá? Então isso vai funcionar da seguinte forma. Então você tem lá a medida de produtividade, né? Você tem lá a avaliação da produtividade, o planejamento da produtividade, né? A melhoria da produtividade. Isso tudo vão ser pontos que vão acabar refletindo, né? De uma forma ou outra no aumento da produtividade, tá? Então essa busca ela tem que ser sempre incansável, tá? Então a melhoria da produtividade, né? Então ela está relacionada com modificar a sequência das operações, simplificar as operações essenciais, eliminar o trabalho desnecessário, né? E combinar operações e tarefas. E aí, pessoal, nesse caso, né, nesse ponto é que entra a análise técnica, né? Porque quem vai dar esse subsídio para a empresa, né? Quem que vai dar esse subsídio para a operação, né? É a parte técnica, a parte de engenharia, tá? Então é extremamente importante, né, que técnicos e engenheiros, né, estejam aí trabalhando, né, com o intuito de fornecer subsídios à produção, né, para poder tomar as decisões, né, para que a operação ela possa ser cada vez mais produtiva, tá? Então aí essa é a nossa melhoria de produtividade. E aí eu queria falar com você sobre o desperdício, né? Então aqui a gente vê um exemplo, né? O cara realizando um trabalho, um monte de gente olhando, tá? Isso aí parece empresa estatal, né? Porque nas empresas privadas não se permite isso, né?
porque isso é um desperdício, tá? Desperdício de recurso. Então, o que vem a ser o desperdício, né? Tudo aquilo que não agrega valor, né, do ponto de vista do cliente, né, em serviço ou em manufatura. Então, é importante essa análise do desperdício, né? A empresa ela tem que estar constantemente lutando contra o desperdício, até para se criar uma cultura, né, contra o desperdício, porque o desperdício significa redução de produtividade, né? Você está com mais entrada, né, e a mesma saída, como nós acabamos de ver. Então tá aí, essa é uma foto típica, né, de desperdício, né? Várias pessoas olhando enquanto uma pessoa trabalha. Bom, e aí a gente tem alguns tipos de desperdício, né? Vamos falar sobre esses tipos de desperdício, talvez coisas que você nem saiba, né, que são desperdícios, mas que são. Então você tem, por exemplo, a superprodução. O que é a superprodução, né? A superprodução é você produzir, né, antecipadamente, né? Você produzir mais do que você vai consumir muitas vezes. Então a superprodução ela é uma forma de desperdício. Essa antecipação, né, da produção ela é algo muito ruim. Então é a falta de sintonia entre a demanda e a produção. Então são grandes distâncias a percorrer que acabam induzindo a superprodução, por exemplo, tá? Então é necessário que isso seja dosado, tá? Você não pode produzir muito mais do que a sua demanda. Então não estou dizendo que você não pode ter estoque, né? Mas você ter um estoque para 10 anos também é um desperdício, tá? Então tem que se tomar cuidado com essas questões aí na empresa, tá? Outro tipo de desperdício, espera, né? Quando o trabalho, né, não está sincronizado, né? Você precisa sincronizar o fluxo de trabalho e balancear as linhas de produção. A gente falou de balanceamento de linha, né, da importância, é justamente nesse ponto, né, de você evitar o desperdício. Então, o material à espera, quando você tem lá filas, né, para você utilizar um equipamento, você acaba um processo produtivo, ele fica aguardando para você realizar outro processo produtivo, né? Espera por pessoas aguardando atendimento. Isso tudo é considerado desperdício e a gente tem que tomar ações para evitar esse desperdício aí, em virtude da espera. Outro ponto considerado como desperdício é o transporte, né? Então, quando você está transportando, ali você tem desperdício. Então, é lógico, é uma das coisas que entram como mal necessário, né? Então, você tem que aí trabalhar com layout, e aí a gente começa a amarrar as coisas que nós vimos, né? Nós falamos sobre layout. Então, para quê? Por que você tem que ter um bom layout? Um desses pontos é para você ter um menor transporte. Então, você tem que elaborar aí arranjos físicos adequados, né, para você minimizar então as distâncias, né, que você acaba percorrendo. Então, grandes distâncias a serem percorridas, né, ao longo do processo acabam gerando desperdício, né, armazenagem incorreta de materiais, layouts mal dimensionados, formas inadequadas de transportar materiais. Isso tudo vai resultar em desperdício por causa do transporte, tá? E aí, desperdício em virtude do processamento, tá? Então você tem que simplificar o número de componentes, né? Simplificar as operações. Então você tem ali componentes com funções questionáveis, etapas de processo produtivo que não agregam valor, e aí se questiona muito, né? Excesso de inspeção, né? Seria uma forma de desperdício em virtude de processamento, tá? Você tem ali vários pontos de inspeção somente para fazer uma checagem que outra pessoa já checou, Então, ou essa inspeção ela está sendo feita de maneira ineficiente ou realmente não existe a necessidade de tanta checagem, por exemplo. Então, essa é uma das formas que nós temos de desperdício com relação ao processamento, tá? Bom, nós temos também, pessoal, a questão do desperdício por movimentação. E aí é similar, né, à questão do transporte, né? Você quer economizar movimentos, né?
e obter consistência nos mesmos. Então, a gente já falou isso quando nós tivemos a nossa aula sobre a parte de layout, né? Você tentar explorar a parte, o Z, né? Não só XY, mas o Z, fazer estoques na parte superior, né? E aí a movimentação disso, tomar cuidado com a movimentação disso, sempre é um ponto importante, tá? Então, às vezes você tem uma difícil visualização do desperdício em função da movimentação, né? Você tem falta de padronização, né? Então você tem aí esse excesso de movimentação, ele pode ser extremamente prejudicial para a sua empresa. E aí o campeão, né? O campeão dos desperdícios, que é o retrabalho. O retrabalho, sem dúvida, é o campeão dos desperdícios, né? E dispensa, né, você falar sobre retrabalho. É onde você faz uma vez, tem que desfazer para fazer pela segunda vez, né? Quando são apenas 2 vezes, quando você não tem que retrabalhar várias vezes. Então, realmente, o retrabalho ele é algo muito danoso e é o maior tipo de desperdício que uma empresa pode ter. Tá? Então, realmente, tem que se ficar muito atento com relação a esse ponto. Legal, pessoal. E eu gostaria então agora de deixar para você a lista de exercícios para validação da sua presença, tá? Faça essa lista, valide a sua presença, mande para mim por e-mail. Qualquer dúvida, você volta essa aula ou também estarei à sua disposição para tirar as suas dúvidas no grupo de WhatsApp. Legal? Pessoal, então fechamos essa primeira parte, né, relacionados à produção, e na próxima aula vamos falar sobre qualidade. Um grande abraço a todos e bons estudos!